Olá, estamos iniciando o nosso encontro aqui no programa Castelo Forte e hoje nós temos conosco um convidado especial, que é professor e também pastor aqui em nossa região, Oscar Lehmann, que vai conversar conosco sobre um tema bastante amplo, que é o tema da educação religiosa nas escolas e em nossa vida, e um pouco da história daquilo que vem acontecendo nessa área do ensino aqui no nosso estado e também no nosso país. Pastor, professor Oscar, muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco e nos ajudar a entender um pouco melhor o que vem acontecendo nesses últimos anos, ou talvez até décadas, na área do ensino religioso aqui no Brasil. Tudo bem? Tudo bem, pastor Eric, saudações, telespectadores, internautas, agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco dessa experiência, também da caminhada que temos junto ao ensino religioso, tanto no estado quanto fora dele também, na experiência, na vida comunitária, na vida pastoral e também na vida como professor. Você já tem uma boa caminhada, uma boa experiência. Conte para nós um pouquinho para a gente entender onde você já atuou, já trabalhou como pastor e também nessa área da educação aqui no estado e também fora do estado, parece. Certo. Bom, eu saí da escola para ir ao púlpito. Antes de ser pastor, eu fui professor na rede municipal do Oeste Catarinense, mais especificamente no município de São Miguel do Oeste. Depois, durante o estudo de teologia, eu sempre tinha uma preocupação e também na ênfase do ensino a respeito dos fenômenos religiosos, a respeito da diversidade religiosa e também junto aos cursos lá, a matéria de ciências da religião, eu sempre tive um olhar, um interesse especial para conhecer aquilo que os outros dizem, como expressam sua fé, qual é o aprendizado que podemos ter mutuamente. Bem, depois da atuação nos campos ministeriais da ISLB, eu estive em Passo Fundo na década de 90 e lá já atuávamos junto ao grupo interconfessional que atuava no ensino religioso, que na época tinha um outro paradigma, que era o diálogo mais interconfessional, ecumênico ou diálogo religioso. Ele ainda não estava configurado como está atualmente como o estudo do fenômeno religioso, que recai sobre a transcendência humana. Explique para nós, professor, pastor Oscar, essa questão do ensino religioso. A partir dessa sua caminhada, você também participa de um conselho, CONER. Como é que é estruturado, organizado o ensino religioso, por exemplo, nas escolas aqui no estado, por exemplo? Como é que funciona e o que o CONER faz? Vou começar falando da lei. A definição do ensino religioso, como está atualmente, ele vem da LDB, de 1996, do artigo 33, e com sua nova redação em 1997, pela Lei 9475, que determina que o ensino religioso ele está presente na escola pública, de ensino fundamental, aqui no Rio Grande do Sul até o ensino médio, e ele se caracteriza pelo estudo do fenômeno religioso. Ele proibia aliás ainda proíbe qualquer forma de proselitismo na escola. Quer dizer, o ensino religioso não é mais o ensino de uma doutrina religiosa, de uma religião ou de uma igreja. Ele é o estudo do fenômeno religioso presente na própria busca humana pelo sentido da sua vida. E por isso ele necessita de uma nova reflexão, de um novo jeito, inclusive na formação de profissionais, para atuar nessa área. A escola pública, portanto, assim foi determinado, ela precisa oferecer o ensino religioso, que é de matrícula facultativa, aliás, mas ela precisa oferecer o ensino religioso no horário normal, no horário formal, não pode ser num horário fora do tempo normal da escola. Então,
o ensino religioso ele tem a sua base nessa necessidade, nessa situação do ser humano que precisa e busca sentido para a vida fora de si. É isso que está na base? Isso. É a transcendência humana, como nós chamamos assim, mas quer dizer, o que é a transcendência? É a busca daquilo além de nós, que a nossa vida não se resume na dimensão do alimento ou somente na dimensão das forças do poder, da política, ou na convivência social, onde nós nos congregamos como sociedades de canto, ou sociedades de diversão, ou até mesmo comunidades religiosas. A dimensão humana ela remonta para o espiritual. Quer dizer, o ser humano ele pergunta: de onde eu vim? Quem eu sou? Para onde vou? E ali entra justamente a dimensão da fé, porque compreendemos que a fé é parte inerente do ser humano. Todos acreditam em algo. Mesmo quem não acredita em Deus, em alguma coisa ele há de acreditar. E justamente daí que surgem as religiões. E o novo momento hoje, justamente, ele é importante porque nós compreendemos que é necessário construir uma sociedade, e o ensino fundamental e médio, ou a educação básica, apontam para a cidadania. É preciso formar uma sociedade com cidadãos, e cidadãos que se respeitam, cidadãos que são sensíveis ao outro, cidadãos que se compreendem e que respeitam o seu próximo. No ensino religioso falamos inclusive em mais que respeito e tolerância, porque tolerância é algo assim que a gente aguenta por um certo tempo. Depois a gente não tolera mais. Nós falamos na reverência, quer dizer, o conteúdo da sua fé, a sua crença, ou o seu grupo, ele é legítimo e importante tanto quanto o meu, e eu o reverencio, eu o respeito. Como podemos conviver com essa diversidade de forma de construir uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, mais sensível, enfim, uma sociedade, resumindo, mais humana? No ensino religioso, nós temos como entidade constituída nos estados o CONER, Conselho de Ensino Religioso, no caso aqui do estado do Rio Grande do Sul. Aqui participam 13 entidades religiosas, entre cristãs, islâmicas, espírita, entidade, a congregação israelita de Porto Alegre. Então são 3 entidades. O sentido desse conselho é pronunciar-se e acompanhar os sistemas de ensino que organizam o ensino religioso, seja o sistema do Estado ou o sistema dos municípios. O CONER se pronuncia e deve ser ouvido quanto ao conteúdo. Também tem por finalidade promover formação de profissionais da educação para atuar no ensino religioso. Eu também sou representante no Estado, atualmente estou na direção, eu sou do Conselho Fiscal do Conselho do Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, muito interessante. Eu acho que muitas pessoas se perguntam justamente em função dessas mudanças que houveram nos últimos anos no ensino religioso. Ouço pessoas às vezes questionarem, até lamentarem, que o ensino religioso nas escolas hoje ele não tem vamos dizer, um cunho mais voltado a uma religião, mas ele é hoje então voltado à tolerância, ao respeito um pelo outro e o conhecimento das diversas religiões. Nesse sentido, para a vida em sociedade, onde existem pessoas de diversas crenças, ajuda na convivência, é isso? O papel da escola pública não é ensinar uma religião, porque o Estado brasileiro é laico, não é um Estado que tem uma religião específica. Já houve tempos na história, até a República, 1889, antes da República, o Estado brasileiro tinha uma religião oficial. Não é mais assim. O Estado brasileiro permite a livre organização religiosa. Mas o fenômeno religioso, ele está presente, ele constitui um grande conhecimento humano. E esse conhecimento, ele
precisa ser conhecido. Portanto, é também do direito do cidadão que está se formando lá na escola conhecer todo este vasto conhecimento produzido pelas diferentes religiões na história da humanidade. E quando nós começamos a reverenciar este conteúdo e precisamente olhar para ele com carinho, compreendê-lo, nós vamos ver que ele é muito importante na própria organização da vida das pessoas. A pessoa, quando vai atuar, por exemplo, num órgão público, ela leva junto a sua fé, a sua crença. Ela tem valores, ela sabe o que é certo, o que é errado. Ela atua na sociedade também a partir do seu conhecimento religioso. Mas na escola, precisamente, nós não temos mais o ensino de uma doutrina confessional, como o era no passado. Então, a pessoa que atua nesta área, ela necessita de uma grande formação, porque o professor de ensino religioso, ou a professora, necessita conhecer as diferentes formas de expressões religiosas, para poder compreender o educando, porque afinal ele é o sentido principal da educação, compreendê-lo na sua expressão de fé, e também poder respeitá-lo e construir uma cidadania saudável. E muitas vezes essa atuação, quando ela acontece na escola, ela ajuda para que a pessoa redescubra a sua própria religião e se vincule mais ao seu grupo religioso e tenha uma vida espiritual saudável, consciente, dentro do propósito de construir e de colaborar com a cidadania pessoal e também comunitária de toda a sociedade.